Opa, nosso link de transmissão tá no ar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Cristiano Cavalcante começando mais um vídeo aqui de concurso público. E hoje, pessoal, respondendo um comentário, uma coisa que muita gente sempre me fala: professor, não me sinto bem para poder estudar. Como é que eu faço para poder mudar isso? Como é que eu faço para poder realmente conseguir chegar e me dedicar? Porque acaba que eu procrastino quando eu ajo desse jeito, muitas vezes eu acabo que eu não consigo realmente ter o resultado que eu gostaria no dia a dia. Então isso acontece por causa de um problema que eu acho que é um pouco dessa filosofia modernista, talvez pós-moderna que tem no mundo de hoje em dia. Que é isso, eu preciso estar bem para poder fazer as coisas. E isso não é verdade. Quem já experimentou realmente se empenhar para poder realizar algo, ou você, por exemplo, que já trabalha, você às vezes, muitas vezes tem o seu emprego, as suas coisas, não é assim que funciona, você já reparou isso. Um exemplo, a pessoa só vai trabalhar quando ela se sente bem? Não, ela vai trabalhar todo dia. É simples assim, ela acorda, põe a roupa dela e vai para o trabalho. Não hoje que a gente está enfrentando aqui essa quarentena, mas o pessoal que está trabalhando em casa, por exemplo. A pessoa acorda, chega lá e vai trabalhar mesmo que não esteja com vontade de trabalhar. Mesma coisa quem tem filhos, por exemplo. Tem momentos, por exemplo, que você está afim de descansar, etc. Mas a criança, às vezes o bebê, às vezes o seu filho um pouco maior, demanda de você uma atenção e você vai lá e dá atenção para ele, você querendo ou não. Porque você entende que ele faz parte do seu dever como pai ou como mãe. O seu estudo tem que caminhar na mesma direção. No fundo, o que você tem que entender é que você não tem que estar bem para poder estudar. Claro, tanto quanto possível, você tem que procurar se estruturar tanto internamente quanto externamente para você poder fazer o estudo ser uma coisa mais fácil de ser feita. Já gravei uma semana inteirinha aqui sobre, por exemplo, mentalidade. Se você não assistiu ainda, procura aqui no canal. Foi algumas semanas atrás, eu gravei 5 vídeos lá, dando ideias lá de mindset, produtividade para as pessoas. E, claro, tanto quanto possível, você tem que procurar se estruturar internamente, a sua cabeça, o seu espírito, a sua vontade, tem que fortalecer essas coisas para o estudo ficar uma coisa mais tranquila de ser feita. E muitas vezes você tem que estruturar a parte externa também, o exterior, o seu local de estudo, os seus horários de estudo. Falei bastante sobre isso, eu posso trazer depois aqui alguns vídeos, se você quiser, sobre esse assunto também. Então faz o seguinte, escreve nos comentários se você quer que eu aborde novamente esses assuntos, talvez com um pouco mais de foco, objetivo, procurando abordar algumas dicas específicas que podem aumentar muito o seu rendimento. Mas no fundo você não tem que estar bem para poder estudar. Você tem que estudar e muitas vezes você acaba ficando bem por ter estudado. Isso é muito interessante porque a gente sente uma espécie de merecimento maior, assim, em relação à aprovação, exatamente quando a gente estuda naqueles dias que a gente não está afim de estudar. Você estudar quando está tudo bem é mole. É verdade, é fácil estudar quando está tudo convergindo. Mas aquele dia que você não quer, aquele dia que parece que, ai, hoje eu não vou dar conta de fazer nada, etc. Quando você pega e se dedica a esse dia, fica um gosto tão bom na boca. Fica realmente uma sensação tão boa de vitória, de, poxa, eu consegui realmente me superar. E algumas pessoas, inclusive, por exemplo, o Bernardinho, para quem não conhece, é um dos maiores treinadores de vôlei de todos os tempos e foi campeão com a seleção feminina, com a seleção masculina, ganhou tudo que você pode imaginar de títulos aí. Ele procurava desenvolver tamanha importância disso que eu estou falando aqui com você, isso nos jogadores dele. Ele chamava isso de senso de merecimento e falava que isso é uma coisa até mesmo de nível espiritual. E isso acontece exatamente quando a gente está naquele momento que a gente não quer se dedicar, ok? Pessoal, mas aí eu não consigo me dedicar porque fulano não deixa, Beltrano não deixa, eu fico desanimado, etc, aquela coisa toda e tal. Tudo isso são dicas que a gente pode trazer aqui no canal para poder ajudar você a ficar mais produtivo, com a mentalidade melhor, etc. Mas tenha como premissa isso. Você não tem que estar se sentindo bem para poder estudar. Você tem que se inclinar cada vez mais para você ser produtivo. Então existe uma espécie de disciplinar a sua mente, o seu corpo, a sua vontade, para você poder realizar o que você tem que realizar nos estudos. Então, a premissa dessa pergunta é errada. Eu não me sinto bem para estudar. A resposta direta, nua e crua, é essa. Você não tem que se sentir bem para poder estudar. Vai estudar, mesmo que você não esteja se sentindo bem. Claro, tem uma série de ressalvas. Não estou me sentindo bem por causa da saúde e tal. Muitas vezes vai ser melhor você descansar. Eu não consigo estudar bem porque eu estou realmente muito cansado, estou sem energia. Então tem algumas coisas que você pode fazer antes para você poder recuperar a energia. Então, mas essa premissa ela é incorreta. Então a partir de hoje, não use ela mais
nos seus estudos, ok? E se você quiser ver um vídeo muito bom sobre isso, tem um cara na internet chamado David Goggins. É um cara, tô até com o livro dele aqui na minha mesa aqui, é o Can't Hurt Me, quem lê inglês aí, é um livraço, tá? Can't Hurt Me, do David Goggins, tá? Aqui do David Goggins. É um livro muito bom, tá? E ele traz, entre outras coisas, essa ideia de que você tem que disciplinar, por exemplo. Ele é uma pessoa que quer ser um atleta. Ele quer, por exemplo, correr 6 horas da manhã, ter realmente uma predisposição boa. Se ele percebe no dia anterior que ele não está afim de correr no dia seguinte, que ele vai procurar procrastinar, ele age na direção contrária. Então ele põe para acordar o despertador 5 horas da manhã. Porque ele tem que mostrar quem é que manda. Quem é que manda não é o corpo dele, é a vontade dele. Para ele poder atingir o objetivo dele. Então esse tipo de coisa faz muito sentido. Quando você tem uma vontade contrária, quando você está com aquele... com aquela... Eu vou usar a palavra vontade aqui. Quando você não está com vontade de fazer aquilo, você faz aquilo com mais força ainda. Isso é crucial para você construir esse senso de merecimento interno. Ok? Agora eu quero saber de você. Já teve algum momento, em alguma coisa na sua vida, que você não estava com vontade de fazer algo, você foi lá e fez, e deu uma sensação boa de dever cumprido? Você, poxa, eu fiz isso aqui mesmo quando não estava afim. De repente aconteceu isso nos estudos. De repente, sei lá, o site que você usava para fazer exercícios, por exemplo, saiu do ar, você pegou o exercício de uma apostila. Ou então o seu computador queimou e você foi numa lan house pegar ali... acessar o site de questões e tal, então você foi no seu vizinho, no seu amigo, no seu pai, no seu... Enfim, você deu um jeito e foi além disso. Já aconteceu com você, de você conseguir dar essa volta por cima? Lembra dessa sensação? Comenta aqui abaixo para eu poder saber. E me fala também qual tipo de problema que você anda enfrentando, porque você não consegue se dedicar, mas nunca mais tem essa mentalidade de eu não estudo porque eu não me sinto bem. Isso é uma cilada e você fica preso nesse tipo de ideia. E isso não faz você realmente dar esse passo além, porque é isso que vai acontecer. Você, quando realmente começa a caminhar, é que você vai enfrentar os obstáculos. Quando a gente não está estudando, é maravilhoso. Poxa, eu vou estudar, eu vou me dedicar, vai acontecer tudo bem. Aí você começa, aparece um tanto de problema. Você, poxa, não é possível. Eu comecei a estudar, apareceu um tanto de problema. Mas é assim que funciona a realidade. Assim que é a vida. Então o que você tem que entender é que você só vai encontrar obstáculos se você estiver caminhando. Tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Tem uma metáfora antiga, né? Não lembro qual santo falou isso, mas a ideia que ele passava era mais ou menos assim. Se você não está batendo, enfrentando, esbarrando no coisa ruim, no capiroto, toma cuidado, você pode estar andando do lado dele. Então é isso, você está indo realizar algo, é claro que você vai ter obstáculos. Claro que antes você não tinha aquele problema, exatamente por você começar a caminhar que você começou a enfrentar esse tipo de obstáculo. Então, não queira estudar só quando você se sente bem. É exatamente estudando quando você não se sente bem que você vai ganhar a disciplina que você precisa ter para poder vencer. Ok? Então é isso, meu querido. Gostou desse vídeo? Curte ele, se inscreve aqui no canal. Lembra de você poder escrever bastante abaixo para eu saber o que você achou desse conteúdo aqui. E vamos para cima. Vamos para cima com tudo, principalmente nos dias em que for difícil estudar, já que nos outros é mais fácil. Então, meu querido, agora é com você. Vamos pra cima. Forte abraço, fica com Deus, te vejo no próximo vídeo e vamos pra cima! Tchau, pessoal!